Seja bem-vindo para mais uma aula, rompendo com a mentalidade comum. Tá pronto, guerreiro? Tá pronta, guerreira? Para verdadeiramente saber mais da parte de Deus, o que tem preparado para você? Vamos lá. Você sabia que antes de qualquer vitória externa, existe uma batalha interna? Para que você adquira uma vitória na sua vida aos seus olhos, você passa por uma batalha interna. E aqui eu quero começar hoje, primeiro na sua mente. Eu preciso explicar isso para você. Os textos que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, nessa aula, está em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Provérbios capítulo 23, versículo 7 e 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Então vamos lá. A maior guerra que um guerreiro enfrenta não está no campo de batalha, isso mesmo, ele está na mente. Eu preciso hoje fazer com que você tenha uma outra mentalidade. Você não pode ter a mentalidade comum. Você não pode ter uma mentalidade de uma pessoa que não foi chamado para ser guerreiro. Não foram pessoas que foram chamadas para batalhas mais estratégicas, mais específicas. É isso que eu quero falar para você hoje. Então a gente precisa entender melhor de como funciona essa batalha que você está vivendo. Essa batalha que você está vivendo exige de você uma mudança de mentalidade. Então você tem que ser extremamente estratégicos. Exatamente, a gente precisa ter essa estratégia. E aqui a Bíblia, ela revela um princípio poderoso para que você venha construir algo grandioso na sua vida. Está em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Bom, o que é que o texto diz? Isso significa que a sua mentalidade, da forma como você imagina, vai determinar o seu destino. Então, da forma que você está vivendo e pensando agora, eu já sei o seu destino. Então, se você não mudar a sua mentalidade para onde Deus falou que você vai estar, bom, você nunca vai estar naquele lugar. Você nunca vai estar na promessa. Aí o que é que acontece? Deus, ele vai provocar em você cercos. Deus vai provocar uma espécie de durabilidade de deserto, até você mudar a sua mentalidade. Você não pode ter uma mentalidade de uma pessoa comum, nada contra uma pessoa comum, mas se você está aqui é porque você vive grandes batalhas, você vive grandes desafios, você vive coisas maiores que nunca você imaginava viver. Por isso que você está aqui. É por isso que você está se identificando com esse canal. É por isso que você está se identificando com as aulas. Você está se identificando até com o meu linguajar. Você está se identificando com as palavras de Deus. E às vezes nós lemos as palavras de Deus e não calculamos e não pedimos revelação, estratégia daquilo que a boca do Senhor fala. Então, nesta aula agora, que é o módulo 1 da aula 3, né, que a gente está falando aqui, que é para mudar essa mentalidade, ainda é no módulo de aspirante, porque daqui uns dias você vai para combatente, depois você vai avançar para estrategista e depois você vai ficar no topo, que é o comandante. Então, para cada nível existe algo que Deus está trabalhando. Aí eu uso muito o método ou treinamento CAP, que eu trabalho caráter, autoridade e propósito. Quando nós trabalhamos esse conceito, as coisas começam a mudar. Você começa a se proceder de forma bíblica, de forma bem clara, e você tem que internalizar isso. Você precisa colocar no seu coração, você precisa colocar na sua mente uma mente de guerreiro, de homens e mulheres que nasceram para lutar. Não nasceram para ficar de braço cruzado, não nasceram para ficar murmurando, não nasceram para ficar se lastimando, não ficaram para viver de vitimismo. Não, nós nascemos para podermos fazer rompimentos, nós nascemos para desagradar pessoas, nós nascemos para libertar pessoas, nós nascemos para desvencilhar de uma geração corrompida. Tudo isso, você nasceu para isso. Então, por isso você está sendo forjado aqui nessa escola, na escola de guerreiros.
Vista essa camisa que nunca mais você será o mesmo. Sinta-se de verdade um guerreiro, uma guerreira que vem para lutar, mas não lutar com a força do braço, não para lutar de forma palavras soltas. Você veio para lutar com estratégia, você veio para lutar de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual, aonde o nosso general é o próprio Senhor que vai nas nossas lutas. Você precisa entender isso. Então, voltando, eu quero dizer o seguinte: Israel, ele demorou 40 anos, né? Não foi por falta de promessa, não, porque Deus tinha promessa lá desde Abraão. Só que o que aconteceu? O que aconteceu por causa da sua mentalidade escrava, ele passou 40 anos naquele deserto. Mas Deus não queria esses 40 anos. Deus queria que eles tivessem saído do Egito, mas mudado a chave. Ele tinha que mudar essa chave. Ele tinha que tirar a chave de escravidão e colocar, indo para a terra de Canaã, indo para a terra prometida, para poder vencer gigantes, para ver o sobrenatural, para vestir a camisa como verdadeiros guerreiros, verdadeiras guerreiras, ainda que vinha a tempestade, ainda que vinha ainda os inimigos conspirando, tentando maquinar o mal, mas quem tirou do Egito não foi homem, foi Deus. E você precisa entender isso, que ele tirou de uma vida pela qual era amarrada, era escrava, não foi seu pai, sua mãe, seu pastor, seu irmão, sua irmã, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor. O próprio Senhor lhe tirou daquela vida medíocre. Agora, para que você entre aonde Deus tem prometido, você tem que mudar essa mentalidade. Deus queria levar o povo de Israel para a terra prometida, passando pelo deserto. Mas a mente do povo de Israel, ele estava cativa ainda com a mente do Egito. E isso atrapalhou. Então, o princípio dessa aula aqui, que eu quero dizer é o seguinte: quem não vence na mente, nunca vai vencer na sua vida. Se a sua mente está enfraquecida, sua mente tem muitas dúvidas, muitos conflitos, você precisa resolver isso o mais rápido possível. Você precisa exterminar isso o mais rápido possível. Você precisa criar uma mentalidade para onde Deus quer te colocar, para onde Deus quer te levar. Essa mentalidade precisa ser transformada urgentemente. Eu falo com você, isso é urgente. Se você quer uma vida abundante, se você quer viver uma vida próspera, se você quer viver uma vida do outro lado, você tem que mudar a mentalidade urgente. Bote isso aí. Eu preciso mudar a minha mentalidade urgente. Urgente, urgente, urgente. Então aqui agora eu quero falar sobre uma mentalidade de vítima e uma mentalidade de guerreiro. Eu vou falar de diferente. Olhe como a mentalidade de uma pessoa que é vitimista e uma mentalidade de um guerreiro. Fica atento aí, pega o seu e-book. Se você não pegou seu e-book ainda, vai lá na descrição, né? Pega o seu e-book aí. Se você não tem, na realidade eu não sei nem se eu já disponibilizei esse e-book no primeiro módulo. Não tem nem dizer se tá disponível. Eu tenho até que ver isso aí para poder liberar para você. Acho que é no final do módulo 1 que eu vou liberar o e-book para você, que você vai ter um manual. Você vai ter todo o manual para você não se perder mais nunca. Lembrando, aqui você não vai pagar nada. Só se eu trouxer um dia aí algo adicional para o seu conhecimento. Você compra um livro, você compra alguma coisa aí e eu posso te indicar. Mas a priori eu não tô te cobrando nada. Eu quero só que você honre aquilo que você está aprendendo aqui neste canal. E lembrando, se você está sendo abençoado aqui, eu peço que você compartilhe com alguém que precisa desses ensinamentos, que precisa desses princípios bíblicos, esses princípios de sabedoria, para que essas pessoas avancem. Se você ama pessoas e tem visto essas pessoas que você ama estão escravizadas, aprisionadas, compartilhe esse canal, esse vídeo, para que as pessoas aprendam mais daquilo que Deus tem. Vamos lá. Vamos falar da mentalidade de vítima? Pois é, em um campo de batalha espiritual existem duas mentalidades. A mentalidade de vítima e a mentalidade de guerreiro. Eu quero que você fique com a mentalidade de guerreiro. Vamos para a mentalidade de vítima. Sabe como é que a mente de vitimista ela vive? Ela fala assim: a culpa sempre é dos outros, né? Nada dá certo para mim, tudo é muito mais difícil, minha vida nunca muda. Bom, o que é que significa isso? A vítima, ela vive focada nos problemas, nas injustiças,
nas limitações, que isso acontece muito. E no passado, mentes de vítimas, elas vivem assim. Ela tá, pela sua limitação, ela se queixa, pelo passado, ela fica remoendo o passado. São mentes de vitimistas. Elas vivem pensando dessa forma. O povo de Israel, para você entender, revelou isso tudo que eu disse, quando eles disseram assim, em Números, no livro de Números, capítulo 14, quando eles disseram assim, seríamos melhor voltar para o Egito. Mesmo vendo milagres, o povo de Israel estava vendo milagres, mas a mente deles ainda era de escravo. Talvez você tenha visto o milagre, mas o que está te impedindo de você ir mais adiante é a mentalidade que ainda está de escravo. E essa mentalidade de vitimista, que eu dei aqui os conselhos, você, para mim é muito mais difícil, pastor, para mim é um perrengue, eu sempre sou injustiçado, eu faço tudo certo, mas as pessoas começam a me humilhar. Isso é mente de vitimista. Você não vai mais fazer isso. Você não vai mais falar dessa forma. Você agora vai reconstruir a sua forma de pensar e falar. Se você quer ir para o outro lado, você precisa mudar essa questão. Então, o que é que você precisa falar? Você precisa entender o seguinte, que a mente de um guerreiro, ele pensa diferente da maioria. A maioria hoje tem mentalidade de vitimista. Mas você com mentalidade de guerreiro vai pensar diferente. Então, ele entende 3 coisas. Eu coloquei aqui, dei 3 coisas que a mente de guerreiro tem. Primeiro, Deus está comigo. Ele não se sente sozinho. Ele não se sente abandonado. Ele sabe, Deus está comigo. É o primeiro princípio da mente de um guerreiro. Deus está comigo. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Josafá, foi assim com vários personagens, foi assim com Josué. Deus está comigo. É o primeiro princípio da mente de um guerreiro. A segunda coisa que a mente de um guerreiro carrega, ele entende que os obstáculos, que ele passa faz parte da jornada dele. Ele não reclama das adversidades. A mente de guerreiro, ele não reclama das circunstâncias. A mente de um guerreiro, ele não reclama dos problemas. A mente de um guerreiro, ele se levanta para vencer as adversidades, para lutar contra os problemas. A mente de um guerreiro, ele cria estratégias. A mente de um guerreiro, ele tem criatividade para poder sair daquela situação, vencer aquela situação. É a segunda coisa que a mente de guerreiro, ele carrega. E a terceira coisa, o terceiro princípio da mente de um guerreiro é que a promessa que ele tem da parte de Deus é maior do que qualquer problema que ele está enfrentando. Não importa o problema, não importa que ele está enfrentando, a promessa que ele carrega sempre é maior. Esse é a mente de guerreiro. Ele está sempre pronto para lutar. Ele está sempre pronto para batalhar. Ele está sempre pronto para se superar. Ele está sempre pronto para romper as limitações. Ele está sempre pronto para poder ir para o outro lado. Se tiver de caminhar a noite inteira, como foi com Josué capítulo 10, para poder chegar lá em Gibeão e vencer os 5 reis amorreus, se tiver de passar a madrugada inteira caminhando para lutar no outro dia, ele vai, porque ele entende da promessa. Não era os 5 reis amorreus que estava enfrentando, que estava fazendo Josué recuar. Era a promessa que estava dentro dele, que fazia ele avançar. Então esses princípios existem na mente de um guerreiro. A gente tem que guardar isso. Olha o que aconteceu com Josué e Calebe. Enquanto 10 espias viram gigantes, o que foi que eles disseram? A terra é muito boa e nós prevaleceremos. No livro de Números, capítulo 14, versículo 7 ao 9. Quando 10 espias viram gigantes, Josué e Calebe disse assim: a terra é muito boa e nós vamos vencer isso. Josué e Calebe. Era mente de guerreiro. Os 10 espias tinham mente de vitimismo.
Mas Josué e Caleb não, eles tiveram a mente de guerreiro. Por isso que Josué foi escolhido. Por isso que Caleb conquistou mais de 500 cidades. Sabe por quê? Por causa da mentalidade. Não era pela força, não era porque ele era sábio, não era porque ele tinha coragem, até porque Josué era medroso. Várias vezes Deus falou: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Mas Deus capacitou Josué, porque a mentalidade que ele tinha era: eu tenho este Deus Todo-Poderoso, eu carrego uma promessa, e esses obstáculos, esses inimigos fazem parte da minha trajetória, fazem parte do meu caminhar pelo meu propósito. Você tem que mudar essa mentalidade para criar uma mentalidade de um verdadeiro guerreiro que não baixa a guarda, de uma verdadeira guerreira. Você não pode ir, vai para a madrugada, dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto, vai ter com Deus, abre um jejum e vai guerrear em oração, usa as armaduras de Deus. Você vai ver o que vai acontecer no mundo espiritual e posteriormente no mundo físico. O natural, ele vai se abrir, portas se abrirão, caminhos se abrirão e ninguém impedirá o agir de Deus na sua vida. Isso é que tem que ter na mente de um guerreiro, na mente de uma guerreira. A diferença aqui, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Não era que era a diferença do cenário de Josué e Caleb para os 10 espias, não era o cenário. A diferença não era o cenário, era a mentalidade. O cenário era o mesmo. Os 12 estavam vendo o mesmo cenário, só que 10 mentes viram de uma forma e 2 mentes viram de outra. 10 mentes vitimistas e 2 mentes de guerreiro. Aonde é que Deus vai escolher, pelo amor de Deus? Pega comigo, quem Deus vai escolher? Os 10 que se andam reclamando, vitimizando, ou os 2 que dizem assim: ó, a terra é muito boa, nós vamos prevalecer esses gigantes? Josué e Caleb, ele não falou: Deus, eu vou entrar, mas tira esse gigante de lá. Eles não, ele falou: nós vamos vencer, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, nós vamos guerrear, nós vamos tomar posse daquele lugar. É a mentalidade. Deus usa quem tem mentalidade de guerreiro, de guerreira. Então vamos lá? Agora eu quero falar alguma coisa para você. Como as crenças limitantes bloqueiam o crescimento? Olha, você sabia que a sua mentalidade que está te limitando, ele está bloqueando o crescimento na sua vida. E eu quero falar o seguinte: crenças limitantes são mentiras que a mente aceita como verdade. Isso são crenças limitantes. Então, quando a nossa mente aceita mentira como verdade. Bom, onde é que elas nascem? Onde essas crenças limitantes nascem? Pontue aí, escreva. Esse vídeo é uma aula, é um ensino, aonde você vai quebrar muitas coisas na sua vida, aonde você vai romper, onde você vai vencer, aonde sua vida vai se tornar totalmente diferente a partir de agora. Preste atenção. Mesmo que você tenha a mentalidade de guerreiro, não significa que você vai deixar de ter problema. Você pode ter problemas financeiros, você pode ter problemas emocionais, você pode ter problemas físicos, você pode ter todo tipo de problema. A questão não é ter problema, a questão é como lutar. Como se posicionar nessas lutas, como se posicionar nesse campo de batalha. Lembra do nosso slogan, do nosso lema? Antes do trono, a arena. A gente precisa pisar na arena. Sabe o que significa? A gente precisa lutar, a gente precisa guerrear, a gente precisa se superar, a gente precisa ver o impossível acontecer nas nossas vidas, a gente precisa verdadeiramente viver as coisas grandiosas do mundo espiritual sobre nós. Aonde nós não podemos ir, Deus pode ir, mas aquilo que a gente pode ir, a gente tem que ir com mais determinação, a gente tem que se esforçar o máximo, a gente tem que se dedicar o máximo, a gente tem que proferir o máximo, a gente tem que se comportar à altura daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos vê. É nisso que eu estou falando. Então as crenças limitantes, elas nascem na mente, através de uma mentira e aceita como verdade. E elas nascem, sabe como? Nos traumas. Traumas gera crenças limitantes, fracassos. Quantos fracassos você já viveu na vida? Se você não reconstruiu a sua mentalidade, o fracasso pode ser uma crença limitante, onde está bloqueando o seu crescimento. A outra coisa, palavras negativas. Essas palavras negativas que muitas pessoas falam são crenças limitantes. E elas nasceram através das palavras. Isso está bloqueando o crescimento.
Ambientes também, ambientes é terrível. Se você está debaixo de um ambiente opressor, de um ambiente negativo, de um ambiente que te carrega para trás, bom, isso vai bloquear o seu crescimento. E a outra coisa, a cultura. Cultural também mexe muito. Por isso que eu acredito muito que a palavra de Deus, ela é contra a cultura. O próprio cristianismo é uma cultura, é um estilo de vida, é uma forma de viver para superar tudo que está aqui na terra. A palavra, ela é tremenda. E aqui, eu vou te falar aqui, exemplos de crenças limitantes. Tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou prosperar, porque eu não tenho oportunidade, nada muda na minha vida, sempre foi assim, passei a vida inteira vivendo essa mediocridade, essa escassez. Tudo isso são palavras, exemplos de crenças limitantes. E precisamos sair disso agora. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre isso? 2 Coríntios 10, versículo 5, diz assim: destruindo fortalezas e levando cativo todo pensamento. Fortalezas não são apenas demônios. Observe isso. As crenças limitantes, as palavras que nós soltamos, os exemplos que eu dei aqui agora, são exemplos de fortalezas mentais. Mentais. Se você é dessas pessoas que falam essas palavras, né? A minha vida é difícil, nunca consigo obter nada, nunca consigo comprar nada, nunca consegui oportunidade boa. Isso são crenças limitantes que veio através de algumas palavras negativas, ou traumas, ou ambientes, ou cultura. E isso são fortalezas. Mas aqui não entra demônios. Aqui são fortalezas mentais que você construiu de um fracasso, de uma derrota, de uma vergonha, né? De algo desse tipo. Algo criou dentro de você e você manteve essa fortaleza. Aqui não são demônios. Aqui são fortalezas mentais, ok? Muitas vezes, pensamentos, eles nos aprisionam, eles podem nos aprisionar. Quanto mais nossas palavras e pensamentos são contrários aos princípios de Deus para a abundância, para a prosperidade, para o crescimento, para rompimento, se eu penso o contrário disso, aquilo ali, ele vira verdadeiramente como uma prisão, uma fortaleza mental. A gente precisa entender isso, né? Então vamos lá. Agora eu quero falar da cultura do reino e a cultura do mundo. Existe um conflito de mentalidades acontecendo o tempo todo, o mundo todo. O tempo todo está existindo um conflito de mentalidades. A cultura do mundo, ela ensina o seguinte: vitimismo. Olha o que a cultura do mundo ensina: vitimismo, comparação, orgulho, imediatismo, busca por status. Então, com esse ensinamento, não fica buscando sempre para buscar um status maior, sempre comparando com o outro. Por que o outro cresce, rapaz, e eu não cresço? Comparação. Isso são culturas do mundo. Isso são culturas do mundo. Então, quando nós falamos, eu quero trabalhar, obter o lucro e ter de imediato, não tem que ser 6 meses, 1 ano, tem que ser 10 dias, 5 dias de trabalho, eu tenho que prosperar. Então, isso aí é cultura do mundo. Isso é a cultura do mundo. E sabe o que é que ela provoca? Essa cultura do mundo provoca ansiedade, competição, extremamente competitivo, um vazio miserável no coração das pessoas, traz esse vazio. Isso é terrível. Pessoa fica enfadada, dá insônia, perde peso, perde apetite, adquire doenças por causa dos ensinos da cultura do mundo. Agora preste atenção, olhe a cultura do reino de Jesus, a cultura de Deus. Funciona bem diferente. O que é que a cultura de Deus ensina? Responsabilidade, fé, serviço, disciplina, propósito. Olha a diferença. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, 2: não vos conformeis
com este mundo ou com este século, né? Ser transformado significa pensar diferente da cultura do mundo. Isso é ser transformado. A gente precisa ser transformado com a mente de Cristo. Eu não tenho que pensar como esse mundo pensa. Então vamos lá. Guerreiros do reino não seguem a mentalidade da multidão, né? Então, o que é que acontece? Guerreiros de Deus, guerreiras de Deus, eles vivem através dos princípios eternos. Nós vivemos com princípios do reino, com propósitos do reino. Aí você fala assim, e como treinar esses pensamentos? Eu já entendi cultura do mundo, cultura do reino, mentalidade vitimista, mentalidade de guerreiro. Agora, como eu treino, pastor? Como é que eu treino este pensamento? Vamos lá? Os guerreiros não apenas sentem. Os guerreiros, eles treinam a sua mente. Nós, guerreiros, treinamos a mente. A gente precisa... Olha, você tem algo na sua vida agora que não te traz alegria, que te traz opressão, te deixa triste, cara, mulher, homem, pelo amor de Deus, muda essa mentalidade agora. O que está te fazendo sofrer é a mentalidade. Você tem que mudar isso agora. Aqui é o maior campo de batalha de um guerreiro. Aqui, ó. Aqui é o maior campo de batalha de um guerreiro. Pode observar. O que você está vivendo está aqui. Você está vivendo baseado no que está aqui. Se você está vivendo algo que está te tirando da presença de Deus, não faz crescer, não faz prosperar, é porque está aqui. Então tem que mudar. A gente tem que treinar. Todos os dias nossos pensamentos precisam ser treinados, né? Então a gente tem que... O que é que acontece? Alguns pensamentos vêm através de experiências, vêm de emoções, vêm de ambientes, vêm de leituras de livro, estudo, né? Então, e também como vem para o bem, também vem para o mal. Ataques espirituais. Se você souber lidar com os ataques espirituais na mente, você vai crescer. Você não vai regredir, entendeu? Por isso que a Bíblia ensina, sabe o quê? Levar cativo todo pensamento. Está em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Então, treinar pensamentos significa filtrar pensamentos. Olha, eu vou te dar algumas características aqui. A primeira coisa é, como é que eu treino a minha mentalidade? Como é que eu treino meus pensamentos? Você vai ter que filtrar. Você tem que aprender. Você vai ter que treinar você mesmo. Você tem que filtrar o que presta, o que não presta. Isso aqui eu não quero. Nem todo pensamento que vem na sua cabeça você deve aceitar. Nem tudo que vem você vai ter que aceitar. Ei, isso aqui eu não aceito, eu não quero. Você tem que perguntar para o seu pensamento. Este pensamento me produz fé ou dúvida, questionamento, medo? Se me produz dúvida, questionamento, conflito, medo, cai fora, não penso. Agora, se esse pensamento me produz fé, força, coragem, ousadia, intrepidez, meu amigo, é neste pensamento que tem que estar. Não tem mágica, é dessa forma. Por que muitos estão perecendo? Porque muitos estão deixando de entender e aprender sobre isso. E isso faz uma diferença muito grande. Outra coisa, como treinar a sua mente? Alimente a sua mente com a verdade. Não, gente, pelo amor de Deus, não fica alimentando a sua mente com porcaria, não. Não. Por exemplo, você beberia Coca-Cola, nada contra Coca-Cola, cada um com seu gosto. E aí se vire para lá no futuro. Mas se beberia Coca-Cola no café da manhã, na merenda de manhã, no almoço de manhã, na merenda de tarde, no jantar, você beberia Coca-Cola? Em todas as refeições que você faz, você já pensou, você beberia? Por que você não beberia? Porque faz mal. É a mesma coisa que você tem que fazer com a sua mente. É a mesma coisa. Se aquilo faz mal para você, tira da mente, cara. Tira da mente, produz outra coisa, pensa outra coisa. Faz uma coisa que te alegra, faz alguma coisa que edifica, faz uma coisa que vai te prosperar.
Ou pense no novo negócio. Vai namorar, moço. É casado? Pega o cônjuge e vai namorar, moço. Em vez de ficar preocupado com conta, meu Deus, vai dar um passeio com a esposa, com o esposo. Irmãos, guerreiros. Não vai resolver se você alimenta pensamento que te traz no cativeiro. Não, você está lutando errado. O maior campo de batalha de um guerreiro é a mentalidade. Por isso que essa aula é grandiosíssima, é poderosa. Ela vai estrondar no teu espírito. Isso vai explodir dentro de você. Isso vai fazer algo grandioso dentro da sua casa. Sabe por quê? Você vai olhar assim, rapaz, eu estou ouvindo isso, é porque Deus me achou. Se você está me ouvindo e você está me vendo agora, porque Deus viu como guerreiro, como guerreira. Não baixa a guarda, não. Pastor, mas está difícil. Cara, se levanta, vai orar, pede a Deus estratégia nova, vai trabalhar, vai produzir, vai procriar, inventa. Mas não estou conseguindo, não tem uma coisa da outra, não para. Aleluia, não pare. Aleluia. Pastor, e o que é que define a minha mentalidade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando a mente é renovada, o seu comportamento vai mudar. Esse seu comportamento está assim porque sua mente está cativa. O problema é na mente. Se você não está conseguindo fazer determinadas coisas, é porque a sua mente já está escrava. Então liberte a sua mente primeiro para tentar se comportar diferente. Eu quero agir, pastor, mas a sua mente tem consonância com as suas ações? Ou você está em conflito? Se não está em conflito, muda aqui primeiro. Primeiro é aqui, ó. Aleluia. Outra coisa, mude as mentiras por promessas. Faz isso, cara. Olha, a mentira. Eu não consigo. Que não consegue? Consegue sim, claro. Por que você consegue? Filipenses 4,13. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mentira vem e diz, eu não vou conseguir, tá difícil. Consigo sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Guerreiros, estou no final da aula. Guerreira. Ei, mulher de Deus. Ei, tá orando, tá sofrendo, tá chorando, hein? Ei, homem, tá dificílio, hein? Meu Deus. Solidão, frieza, gelo, né? Muita dificuldade. Posso falar uma coisa para você? De verdade, essa aula é explosão na sua vida. Essa aula aqui, esse vídeo aqui vai explodir na sua vida. Eu posso te falar que o maior inimigo dos guerreiros, né? De muitos guerreiros, de muitas guerreiras, não é o diabo. Muda a perspectiva agora. Muda, você vai mudar. Sabe qual é o maior inimigo que você está enfrentando agora? É essa mentalidade comum. Esse é seu maior inimigo. Muda esse pensamento, meu irmão. Muda esse pensamento, minha irmã. Muda. Guerreiros, guerreiras, se levantem. Muda a perspectiva de pensamento. Muda. A mentalidade comum, ele aceita mediocridade. Ele tem desafios, foge da responsabilidade. Mas Deus não chama pessoas comuns com mentalidade de desistência. Deus chama essas pessoas com essas mentalidades para serem guerreiros, guerreiras. Aleluia. Bote aí nos comentários. Eu não aceito uma mentalidade limitada. Bote aí. Eu não aceito uma mentalidade limitada. Você foi formado, você foi criado, né? Você está sendo forjado para viver acima das limitações. Bote assim, ó, a minha mente está sendo renovada agora. E está crescendo. Você sente que está crescendo algo dentro de você? Você sente que está sendo tocado por Deus nessa aula? Você sente que tem algo muito forte que está acontecendo na sua vida?
Você não tem que ficar procurando por maldições hereditárias. Essa palavra, eu acredito em maldições hereditárias, eu acredito em espíritos geracionais, eu acredito em principados e potestades, porque tudo isso está na Bíblia. Mas agora, o Espírito Santo fala comigo e fala para você. Você não tem que ficar pensando nisso agora. O que você tem que focar é: eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu tenho que sair da mentalidade de escravidão. E eu tenho que colocar uma mentalidade de guerreiro, de homens e mulheres ousados. E pensar na promessa, exatamente. Antes de Deus mudar a sua história, Deus vai mudar primeiro a sua mentalidade. Aleluia! Fica na paz do Senhor Jesus, porque eu creio que essa aula, esse vídeo, tocou você. Eu sinto no meu espírito, eu sinto que o próprio Deus está te conduzindo para algo maior. Eu sinto que Deus falou profundamente no seu espírito. E tem algo que vai surgir ainda hoje, só por você mudar essa mentalidade. Se levanta agora. Levanta aí agora. 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 Deus te chamou. Deus não te projetou para você ficar procrastinando. Amanhã é agora. Deus te chamou para mudar essa mentalidade. O seu presente não está definindo quem você é, não. O seu presente é um processo, é um estágio. Você vai ver o seu futuro através daquilo que Deus falou com você. Se prepare. Se prepare, porque a próxima aula está quentíssima. Eu vou falar sobre construindo base para a arena. Eu vou falar sobre como se fundamentar na luta. Sem base, você não consegue ter permanência. Eu vou falar isso na próxima aula, exatamente. Detalhes que eu tenho certeza que você precisa ouvir. Até a próxima aula. Que Jesus Cristo te abençoe.